Olá pessoal, eu sou o Guilherme Valente, estou aqui em nome da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática da Regional São Paulo para apresentar esse podcast da psicossomática. E hoje vamos falar de um tema muito interessante que é sobre qualidade de vida. Qualidade de vida que nos últimos tempos acaba se confundindo muito com quantidade. Ter qualidade de vida seria ter mais dinheiro, seria ter mais tempo com a família, seria ter mais diplomas, seria ter mais o quê? Qualidade de vida é um conceito muito amplo. Eu trouxe aqui alguns conceitos para a gente começar a entender do que é aquilo que estamos falando. Numa definição dada pelo Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde, eles colocam a qualidade de vida como a percepção do indivíduo da sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nas quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Também um outro conceito, dado pelo Foratini, é a qualidade de vida como uma satisfação em viver. Também é colocado como a satisfação das necessidades básicas e também a noção de bem-estar e felicidade. Então, estamos vendo que é um conceito muito amplo, que engloba muitos aspectos, mas que também diz muito sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa felicidade. E para falar mais a fundo sobre esse tema, eu trago hoje o Dr. Arthur Zular. Ele é médico, cardiologista, presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática da Regional de São Paulo. Ele também é fundador do Instituto Qualidade de Vida e da Quero Quitar. Arthur, é um prazer receber você aqui hoje para ter essa conversa com você. E, Arthur, vamos abrir então o campo. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre você, sobre o que é qualidade de vida. Como que a gente pode entender qualidade de vida no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, né, diante de um conceito tão importante, mas também tão necessário nos dias de hoje. Pois é, muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar falando para vocês hoje sobre um tema tão importante e um pouco confuso, porque quando as palavras são faladas com muita constância e persistência, muitas vezes elas perdem o seu conceito real. Eu diria que qualidade de vida, em primeiro lugar, é ter saúde, é estar bem consigo mesmo. É saber equilibrar com harmonia a energia necessária para as diversas esferas do viver. Você disse aí alguns conceitos, todos estão corretos, Mas os pacientes, eles trazem assim, eu quero viver com mais qualidade. Aluguei um apartamento que tem piscina, tem brinquedoteca, tem espaço para o meu cachorro. Só que esse apartamento fica a 2 horas e meia de distância do local de trabalho desse indivíduo. Ele vai ter que pegar ônibus, metrô, trem, para chegar cansado no trabalho. E após a jornada, o expediente, ele vai ter que pegar mais 2 horas e meia para voltar para casa. Aí a pergunta que eu faço, será que ele está vivendo com qualidade? Difícil responder se sim ou se não. Na minha ótica, não. E perder 5 horas do dia no transporte, pode até ser dentro de um carro, bacana, último modelo, último ano, com ar-condicionado, ainda assim o sujeito está se estressando. Então, não é um conceito absoluto. Por isso que eu volto à primeira frase que eu disse, é ter saúde. Começa com saúde. E o que é saúde? Pela definição da Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde é o completo estado de bem-estar físico, psíquico e social. E eu, Arthur, acrescento espiritual. Então, veja, se qualidade de vida começa tendo saúde, saúde é bem-estar físico, psíquico, social, espiritual, quer dizer, uma pessoa em profundo equilíbrio, em harmonia, já estamos vendo que não é um tema tão fácil dizer, eu vivo com qualidade, eu tenho qualidade de vida. Por isso a gente tem que traduzir
à luz de cada pessoa, com a história de vida de cada um, né, nas suas questões psíquicas, sociais, sexuais, familiares, de lazer, o que é de fato viver com qualidade. Então, se o pressuposto básico é ter saúde, já estamos falando de algo muito complexo. Porque saúde, nos dias de hoje, é uma entidade que precisa ser arduamente conquistada, trabalhada e burilada. Tem gente que fala assim, eu estou bem de saúde. Será que esse indivíduo está de fato? Será que ele está com um problema, com uma doença e ele não sabe, uma doença ali se formando? Será que as artérias coronarianas do coração, ou as artérias cerebrais estão sendo entupidas ao longo do tempo? E daqui 2 anos ou 5 anos ele vai ter um infarto agudo do miocárdio fatal. Ele vai morrer porque é uma doença que foi sendo gestada ao longo dos anos dentro do organismo dele. Será que o estresse que ele tem no dia a dia não está tirando a saúde? Então, a gente também tem que ponderar e definir essas questões. Então, definir saúde, definir a qualidade de vida, e eu vou mais além. Quando eu digo é necessário ter energia para as diversas esferas do viver, o quantum de energia que eu preciso para cada esfera é diferente para você. É diferente para cada um de vocês que estão nos assistindo. De repente, você precisa de mais energia para acordar às 4 da manhã e correr, treinar para uma maratona. De repente, você precisa para estudar, para trabalhar, para se dedicar à família, se dedicar a um hobby. Então, isso também difere de indivíduo para indivíduo. O que importa é que a resultante seja harmônica. Então, viver com qualidade, de fato, é uma vida que seja harmoniosa, que seja ao lado de pessoas que respeitem e admirem e acolham você, que você se sinta importante, protagonista na sua vida, que você esteja fazendo aquilo que você gosta, que você não se autoviolente no dia a dia, que você não seja obrigado a fazer coisas que você não gosta, que você siga os seus padrões de ética, de moral, de correção, que você possa exercer sua amorosidade, a sua generosidade, ou seja, é um dar e um receber afetos positivos. Eu diria que isso é de suma importância. Quem são as pessoas que você elegeu para caminhar a sua jornada? Porque a vida não é um chegar lá. A vida é uma caminhada. Viver com qualidade é acordar de manhã e falar: hoje eu tenho mais um dia bom. É agradecer, seja a Deus, ao divino, ao universo. Os agnósticos agradecem a sua competência de viver, mas é um profundo estado de agradecimento e de curtição, de gostar daquilo que vai ser feito. Então, todos os trabalhos são corretos, todos os trabalhos são meritórios, todos os trabalhos são importantes. Dentro de uma empresa, de uma organização, não é o CEO, o presidente, que é mais importante do que a faxineira. Experimente viver num lugar sem faxina. Não vai ser possível. A saúde vai embora. Então, esse presidente, será que ele cumprimenta a faxineira? Será que as pessoas que estão ao redor são vistas? Elas recebem afeto suficiente? Porque tem um monte de gente que é invisível, né? A gente anda por aí e não percebe. Mas tem alguém que te abre a porta, alguém que te serve o café, alguém que limpou o lugar que você está, alguém que fez a comida que você come. Então, eu digo que é todo um conjunto para quando chegar no fim do dia, você dizer: eu tive um dia legal, eu tive um dia bom, eu pude dar o meu melhor, eu pude receber o melhor dos outros, e eu estou pronto hoje para agradecer, chegar na minha casa, descansar quando é possível. A maioria das pessoas chega em casa, tem tarefas domésticas, cuidar de filhos, cuidar de alimentos, né? Cuidar da casa, da faxina, né?
exercer ali o seu momento de lazer, de leitura, né? Para aqueles que têm um companheiro, uma companheira, ter uma vida relacional, olhar, perguntar como você está, como foi seu dia, porque na maioria das vezes as pessoas querem muito falar. Falar, 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 falar. Tem muito para contar, muitas angústias acumuladas. E o outro? Isso é muito engraçado, né? Isso está na base aí da psicoterapia, mas você sai com um amigo, eu tenho certeza que já aconteceu isso com você. Você sai com um amigo, uma amiga, e a outra pessoa fala, fala, fala. Ela fala muito, 99% é o outro falando. Aí ela se despede e fala, como foi ótima a nossa conversa, obrigado, temos que marcar de novo. Não foi um diálogo, foi um monólogo. Mas saber escutar é uma arte. Então, escutar o outro, né? Companheiro, companheira, filhos, atender às demandas psíquicas, sociais do outro, é uma arte. E tudo isso vai compondo a qualidade de vida. Isso é um somatório. Óbvio que temos que falar de hábitos do viver, né, de alimentação, temos que falar de hábitos de sono, mas, assim, como um todo, para começar, né, respondendo a tua pergunta, eu acho que é um tema complexo e muito importante, porque você que está nos escutando, você tem a oportunidade agora de pensar, eu estou vivendo de forma qualitativa? O que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida? Eu diria que grande parte das atitudes, elas dizem respeito ao indivíduo. A gente costuma reclamar, eu não posso por causa do outro, a minha vida está assim por causa do outro, é por causa do chefe, é por causa do companheiro, por causa da esposa, por causa da namorada, por causa do filho. Não, tem que você ser o protagonista e checar o que eu posso fazer diferente para melhorar a minha qualidade de vida. E qualidade de vida, saúde, psicossomática tem tudo a ver, não é? E eu acho muito bonito quando a gente fala de psicossomática, porque é sobre pessoas, né? Ao longo do tempo, a psicossomática foi sendo tratada como se fosse doenças. Sim, trata de doenças, mas não só, vai muito além disso. Psicossomática é sobre saúde, sobre pessoas, né? Sobre como as pessoas interagem com o seu mundo interno e externo, como elas se relacionam com as outras, quais são os impactos emocionais que ela vai tendo no seu modo de viver. Então, psicossomática é sobre nós, e isso torna ela tão incrível e tão bonita. Então, dentro desse assunto, né, sobre qualidade de vida e psicossomática, como que a qualidade de vida afeta a nossa saúde? Perfeito. Bem, eu estou na psicossomática há 30 anos e eu digo que a eficiência do pensar biopsicossocial, porque nós traduzimos a medicina psicossomática ou a psicossomática como a visão biopsicossocial. É tratar a pessoa e não a doença. Porque o eu de cada um é extremamente complexo, como nós estávamos falando. E essa visão fechada, essa visão individualizada, compartimentalizada do psiquismo, do corpo, do social, ela é equivocada. Nós somos tudo junto e misturado. Nós somos um emaranhado de forças que em algum momento tem predomínio de questões psíquicas, em algum momento predomínio de questões sociais, predomínio de questões biológicas, mas no dia a dia somos tudo isso junto e misturado, e é isso que é a pessoa. E eu sou apaixonado por pessoas. Eu adoro as histórias de vida. Não dá para entender um paciente, o aqui e agora do indivíduo, porque o indivíduo vem com uma queixa. Doutor, eu estou com dor no peito há uma semana. Eu tenho dor quando faço atividade física. Quem é esse indivíduo?
Qual é a história de vida dele? Porque é essencial eu saber disso para eu entender o aqui e agora. Então, nós fazemos uma anamnese biográfica, né? E hoje os profissionais de saúde têm acesso ao curso de pós-graduação de psicossomática na Santa Casa. Nós ensinamos ao profissional de saúde a fazer a anamnese. Anamnese vem do termo grego, que é trazer à mente fatos passados. Então, a gente busca saber a história de vida do indivíduo. Afetos, desejos, as queixas atuais, como que tudo aquilo se apresenta, como é a cultura do indivíduo, a cultura familiar, a cultura profissional, com quem ele vive, como ele trabalha, quais são os pontos de satisfação, quais são os pontos de insatisfação, de tristeza, o que existe de positivo, o que existe de ruim, sob a ótica do indivíduo. Eu sempre tenho que mergulhar nesta pessoa que você citou, com genuíno interesse. Nós, da psicossomática, trabalhamos com genuíno interesse. Isso é essencial. Isso é o pozinho, é a mágica, ó, de Perlim Pipim. É interesse verdadeiro no outro. E aí entra o conceito de empatia. A visão biopsicossocial da psicossomática, ela tem como base a empatia. Empatia é eu me colocar no lugar do outro. A expressão popular é vestir o sapato do outro. Porque só aí você vai saber como aperta. Porque nós somos experts em julgar, fazer julgamentos. Eu acho que ele fez isso, eu acho que você fez aquilo. Mas a gente tem que entender a história de vida do indivíduo. Em que circunstâncias. Então, é necessário a empatia. E empatia é uma identificação transitória. É eu escutar você, entrar no seu mundo e tentar entender como você se sente. Não com os meus olhos, e sim com os seus olhos. É uma identificação transitória. Não é uma identificação de longo prazo, permanente. Essa de longo prazo é dos jogadores de time que torcem para o mesmo time de futebol, que gostam do mesmo tipo de música. São identificações permanentes. Para entender o paciente, e para uma pessoa, você pode exercer a empatia no seu dia a dia. Quando alguém se queixa, quando alguém clama, quando alguém está triste. É você não julgar pela sua régua, e sim pelo olho do outro. E esse, eu diria que é o básico, assim, o essencial da visão biopsicossocial. É estar no lugar do outro para entender como que o outro sente esse universo que está ao redor, como que essas coisas entram no psiquismo, no corpo, e como ele se relaciona, como essa pessoa que você trouxe na sua pergunta se relaciona. E essa visão biopsicossocial é muito eficiente, tanto para quem trata, para nós profissionais da saúde, seja o médico, o psicólogo, o educador físico, o fisioterapeuta, nutricionista, o dentista, o assistente social, todos, o enfermeiro, todos os profissionais da saúde, quando tem esse ferramental, esse instrumento potente que é ver o outro do ponto de vista físico, psíquico e social, ele é mais eficiente. Ele atua com empatia, ele atua de forma acolhedora. E para o paciente, eu não preciso nem dizer, né? É fantástico. Os pacientes, eles vibram quando eles saem de uma anamnese que demorou 1h30, 2 horas para ser feita, e quizás, muitas vezes, precisa ser complementada numa próxima sessão. Porque para você conhecer uma pessoa, você precisa de tempo, de fato, para conhecer profundamente, para poder fazer um diagnóstico e depois estabelecer uma conduta terapêutica, ou seja, um tratamento adequado. Então, é fácil inferir como as coisas estão acontecendo de forma errada. Eu digo que a saúde, pelo menos no Brasil, está doente. A saúde está doente. Os mecanismos, né, os institutos,
os equipamentos de saúde, os ambulatórios, hospitais, as clínicas, consultórios, estão tratando a saúde com um viés adoecido, que é o viés da doença. O paciente ele chega reclamando, se queixando, e muitas vezes ele não é nem visto com genuíno interesse, ele é um número, ele não é muitas vezes nem examinado, e não é examinado nessa pleiade, nesse conjunto biopsicossocial. Obviamente que o diagnóstico é delicado, né? Tem grande chance do diagnóstico ser equivocado, e a terapêutica estabelecida também ser equivocada. Ela é muito baseada em medicação, né? Porque é fácil prescrever. Eu sou favorável à medicação, mas ela tem que ser instituída quando absolutamente necessário. Então, esta pessoa sofre, padece. Você que nos escuta, com certeza, você tem aí as suas dificuldades, você já deve ter passado por profissionais falando e falou, puxa, ou fala que não gostou, ou então nem tem consciência, mas o tratamento que é instituído, que te é prescrito, não dá certo, ou você não tem vontade de voltar. Então, tudo isso precisa ser visto. Eu acho que nós, da psicossomática, do movimento tão antigo que existe desde 1965 aqui no Brasil, nós temos essa missão, que é difundir para os profissionais da saúde e para os pacientes essa visão tão importante e tão eficiente. Acho que a beleza da clínica está justamente aí, nesse olhar para a pessoa, né? Até a palavra clínica, que vem do grego klinos, que significa inclinar-se. Quando, então, o médico inclina-se sobre o leito do paciente para entender o paciente na sua individualidade, no seu universo particular. Como está a sua alimentação? Como estão as suas relações afetivas? Como está a sua rotina de trabalho? E assim poder estabelecer um tratamento focado na pessoa, né? A gente não trata doenças, a gente trata pessoas com doenças. A gente não vê uma depressão atravessando a rua, ou um infarto na fila do pão. Não, a gente vê pessoas. E é esse resgate da pessoa como um todo que eu acho tão belo na clínica e também na psicossomática. Pegando os aspectos biológicos, psicológicos e sociais e dando esse olhar mais amplo, mais integrado e também tão necessário para a saúde humana. É isso mesmo. Isso torna eficiente a nossa abordagem, porque o indivíduo ele passa a se apoderar da sua história. É muito comum no final da primeira consulta, onde é feita a anamnese com bastante cuidado, o indivíduo tem insights, ou seja, ele consegue olhar para si e ele tem estalos, do tipo, eu entendi. Consciente ou inconscientemente. E eu digo literácia de saúde. Tem que ter literatura, tem que ter conhecimento. O sujeito, paciente, precisa se apropriar da sua história, saber o que significa o mal-estar que ele está vivendo, seja de que tipo for. Um quadro de ansiedade extrema, um quadro depressivo, um quadro de dor, músculo-esquelética, abdominal, alteração intestinal, alteração de sono, seja o que for, obesidade ou anorexia, quaisquer que sejam as queixas, o indivíduo tem que se apropriar do momento baseado na sua história, saber do diagnóstico. Por que eu digo saber? Porque tem muitos pacientes que estão aí sendo tratados há anos e não sabem o que tem. Tomam remédios e nós perguntamos, o que você tem? Qual é o seu diagnóstico? Não sei. Então, o indivíduo tem que se apropriar. Nós fazemos a consulta, nós somos consultores do paciente. O protagonista, o ator principal, o chefe, o presidente da vida do indivíduo é ele mesmo. Ele tem que ser o grande chefe da sua história. E se ele vai tomar um remédio, ele tem que saber por que ele está tomando o remédio. E aí é que está, nesse trabalho de anamnese dele, nós conhecermos, ele se conhece.
Quando ele resgata toda essa história de vida, ele vai olhando para trás e ele vai refazendo olhares, né? Refazendo pontos faltantes, entendendo, se desculpando, trabalhando as culpas. Nós somos um caminhão de culpas, né? Com certeza você que está aí nos escutando carrega um caminhão de culpa. Uma trouxa desse tamanho nas costas todos os dias. Muitas culpas reais, a maioria imaginárias. E elas são do passado. Só que culpa adoece. Eu devia ter feito isso, eu podia ter falado assim, eu podia ter atuado desta forma com meu pai, com meu filho, com a minha namorada, com a minha esposa. Nossa, isso daí é um caldo assim de cultura para disseminação de uma grande infecção que é a doença. E, aliás, quadros infecciosos, quadros de neoplasia, quadros de alteração de imunidade, de doenças autoimunes, estão muito associadas com as questões psíquicas, com a má elaboração de situações vividas no passado que não são resolvidas. É como um cadáver insepulto. Alguém morreu e que não é enterrado. Aquilo, o indivíduo fica remoendo no seu dia a dia o que ele viveu lá atrás, às vezes há 20 anos, há 10 anos. A culpa precisa ser elaborada, ela precisa ser tratada, porque ela mata. E eu disse que reais algumas e imaginárias a maioria. Então, esse viver, a história de vida, entendendo o que passou, junto com a compreensão do momento. Quem é esse paciente? O momento dele hoje. Como ele está profissionalmente, afetivamente, como estão os relacionamentos pessoais, como está a sexualidade dele, como está o lazer, a espiritualidade, os vínculos, a questão financeira. Tudo isso é o momento dele. Então, circunstanciamos o passado, circunstanciamos o presente e projetamos o futuro. Porque tem gente que vive da angústia futura. O que eu vou fazer? Isso não vai dar certo. Vai dar errado. Não vai dar tempo. Eu não vou conseguir atingir o meu objetivo. Ou seja, é sofrer por antecipação. O indivíduo sofre, ele vivencia o futuro. Então, nós temos que entender qual é o futuro desse paciente. Tem gente que sofre muito de passado, com as suas culpas, com a sua história, com quadros depressivos, e tem gente que sofre do amanhã, do que vai acontecer, do que vai dar certo e o que não vai dar certo. Né? Isso seguramente está ligado à ansiedade, transtornos de ansiedade. Então, a gente precisa circunscrever passado, presente e futuro e ajudar o paciente nessa literácia, nesse tomar pé. Tomar pé. Estar bem no solo, ereto, com o pé no chão, para ele saber o que ele tem, o que causou isso que ele tem e o que é necessário ser feito para melhorar e para ele ter aquela tão desejada qualidade de vida que seguramente está perdida. E qualidade de vida também tem muito a ver com felicidade. Freud diz que a felicidade é uma questão individual e aqui nenhum conselho é válido, que a pessoa precisa buscar por si só aquilo que a faz feliz. Mas também podemos pensar que hoje em dia vivemos uma espécie de ditadura da felicidade. Mas o que é a felicidade? Felicidade seria a beleza? Né? O Platão dizia que a busca pela beleza é uma forma de nos aproximarmos dos deuses. Ou se a gente trazer para o nosso Vinícius de Moraes, desculpe minhas feias, mas a beleza é fundamental. Mas a beleza, de que beleza é essa? A beleza física? Envelhecemos, a beleza vai se esvaindo, mas também a beleza naquilo que é imaterial, nos valores, né, nas virtudes. Felicidade seria, então, um sucesso financeiro?
Então, ter mais dinheiro, eu consigo ter mais qualidade de vida, mais conforto, consigo ter um carro, um apartamento, eu consigo viajar, consigo ter uma organização de vida que atende aos meus prazeres, mas também o quanto que podemos ficar escravos dessa condição financeira. E quem atende quem? O dinheiro que nos atende ou nós que trabalhamos para o dinheiro? Ou felicidade seria fama, né? Seria atender aquela necessidade básica do ser humano de se sentir importante, de se sentir amado. Então, a busca pela fama, a busca pelos seguidores. Quanto mais seguidores, mais famoso, então mais feliz eu vou ser. Mas também, e aquele comediante, mas que na sua vida íntima é muito sério, mas o tempo todo é demandado para ser engraçado? Ou aquela atriz que ela não pode aparecer sem maquiagem, que ela mesma não se reconheceria sem maquiagem, e vai vivendo sempre um personagem. Então, quanto nós ficamos refém também dessa fama, dessa busca por aprovação. Então, felicidade é algo realmente muito complexo e que se relaciona com qualidade de vida. Como que você pode pensar sobre isso, Arthur? Bom, eu acho que você já falou tudo. Eu vou tecer alguns comentários para enriquecer a nossa conversa, nosso bate-papo. Epicuro, um poeta da escola dos estoicos, da Grécia Antiga, ele dizia que a quem pouco não basta, nada basta. Eu vou repetir. A quem pouco não basta, nada basta. Pensa nos sapatos. Lembra aquela Imelda Marcos, lá das Filipinas, que tinha milhares de pares de sapatos? Ela não teria condições de usar todos os pares de sapatos, mesmo que colocasse um a cada dia. Então, a questão da quantidade não está ligada à qualidade. E o que os estoicos na Grécia Antiga diziam? Que você precisa pouco para viver. Essa tal da felicidade não é um conceito que eles curtiam. Nós elaboramos mal a questão da felicidade. Você trouxe alguns pontos que são absolutamente importantíssimos. Nós vivemos numa sociedade de consumo. O indivíduo, ele é feliz consumindo. Mas consumindo o quê? Você falou em virtudes, em valores. Quais são os valores? Cidadania. Quando era moleque, aqui no Brasil se jogava lixo na rua. Hoje eu não consigo jogar qualquer coisa na rua. Eu me eduquei. Eu abri um pacotinho de bala antes de vir para cá, abri e fiquei com um pedacinho do plástico aqui. Eu guardei ele no meu bolso. Eu procurei um lixo, não tinha. A hora que eu encontrei um lixo, eu coloquei ali. Isso me faz feliz. Me faz feliz saber que eu estou fazendo a minha parte nessa urbis, nessa cidade, e a minha conduta é cheia de urbanismo. Então, eu trouxe esse pedaço da história para te contar que a felicidade é um conceito muito amplo. E não tem a ver com o que você tem, com as tuas posses. Mesmo porque tem estudos mostrando que existe um ponto que você chega no seu ganho mensal, que você tem de dinheiro, que você não fica mais feliz. Vamos traduzir isso. É importante você ter um lugar onde você more bem, e morar bem não está ligado a tamanho, está ligado a você se sentir bem. É um lugar onde você entra, você fecha a porta e você fala, aqui é o meu lugar. Pode ser pequeno, pode ser modesto, pode ser humilde, mas você tem que se sentir bem. Não adianta morar num apartamento enorme, decorado com móveis caríssimos, super bem localizado, se o seu vizinho de cima toca bateria às 3 da manhã. Ou se você briga com o prédio todo. Ou o sujeito ao lado fecha o teu portão com o carro dele e você não consegue sair. Então, eu trago essas questões para dizer que é muito menos o que você tem, e sim como você usa aquilo que você tem. E quanto menos, na minha ótica aqui, sou eu dizendo, quanto menos coisas você tem para cuidar, mais feliz você é. Porque, vamos pegar exemplos, assim,
Vamos pegar exemplo, você sabe. Vamos pegar exemplo, lancha. Ah, vou ter um iate, vou ter uma lancha. Ter lancha significa gastar muito dinheiro na manutenção. Quando você chega lá, sempre tem um parafuso quebrado, você não consegue sair, custa caro. E vale a pena. Será que você está feliz numa lancha sozinho? Você precisa de pessoas. Ah, para mim a felicidade é ter um sítio, é ter uma fazenda. Se não tiver pessoas para usufruir com você aquilo tudo, não haverá graça. Então eu começo a te contar, Guilherme, que a felicidade está muito ligada na percepção de acolhimento, que eu falei no início, na percepção de vínculos saudáveis, amizades fraternas, pessoas que te admirem e que você admire, e muito menos ao quanto tem. Mas voltando à questão financeira, eu falei da casa. É importante a saúde. Então, se o indivíduo precisa de remédio, ele precisa ter dinheiro para comprar o remédio. Ele precisa ter atividade física, horas de sono, quantidade de trabalho, tudo isso muito balanceado. Então, para mim, felicidade está ligado ao conceito de qualidade de vida. Como você fala, não dá, uma coisa não é dissociada da outra. E eu sou feliz se eu consigo equilibrar a minha energia para as diversas esferas do viver. Então, eu sou feliz porque eu vivo com mais qualidade. Eu tenho mais qualidade de vida e isso me torna mais feliz. Isso é um círculo vicioso. E está muito menos ligado à quantidade, valor financeiro da moeda, e sim ao mínimo necessário para você ter uma vida qualitativa. E a tua percepção, que é individual. Se você for conversar com um indivíduo, talvez ele te conte que ele fica feliz quando ele faz o churrasco na laje, na comunidade que ele mora, com os parentes dele. Mas ele vive de salário mínimo e está feliz. E tem um outro que tem posses, é presidente de uma empresa, tem carrões, aviões, e está infeliz. Então, a felicidade está muito mais ligada à forma como você vê a vida, à tua percepção de realização, de vínculos saudáveis, com quem você anda nessa vida e a jornada do viver. Eu costumo dizer que felicidade não é o destino, felicidade é a viagem. Então, se eu vou pegar o carro e eu vou sair de São Paulo até o Rio de Janeiro, primeiro, eu não quero ter pressão do tempo. Eu quero sair a hora que eu sair e quero parar a hora que eu parar, quero curtir, vou parar num lugar, vou alongar, tomar um cafezinho, conversar com o sujeito do bar, olhar o ambiente, respirar o ar puro, comer um pão de queijo, daqui 2 horas, 1 hora e pouco, parar de novo, porque eu vou curtindo a viagem. O trajeto tem que ser bom. A viagem precisa ser gostosa. Quando eu chegar lá no Rio de Janeiro, eu vou ter tido 5, 6 horas felizes. Tem gente, essa é uma analogia que eu faço para traduzir muito do sofrimento das pessoas que são infelizes. Dizem assim, eu vou ser feliz quando eu terminar o colegial. Eu vou ser feliz no ensino médio. Eu vou ser feliz quando entrar na faculdade. Aí entra. Cadê a felicidade? Se foi. Eu só vou ser feliz quando me formar. Depois vou ser feliz quando eu fizer uma pós-graduação. Vou ser feliz quando eu fizer um mestrado, um doutorado. Eu vou ser feliz quando eu casar. Não, eu vou ser feliz quando eu tiver um filho. Ou seja, estão sempre projetando a sua felicidade em fatos que são relativamente importantes, mas que, quando alcançados, eles podem ser fugazes. É como o indivíduo fala, eu vou sair, vou comprar um vestido, um terno novo, e dá uma sensação de muito prazer. Só que esse prazer é efêmero, ele é fugaz. Depois ele vai embora. E aquilo lá vai para o armário e nunca mais será visto. Aí eu trago alguns valores, né, que você disse, alguns fatos.
mais do que posses, do que ter, é o ser. Então, você ser simpático, você ser coerente, você ser gentil, você ser amoroso, você ser capaz de dar um bom dia, de fazer elogios, isso te torna mais feliz. E por quê? Porque quando você torna o outro feliz, você recebe de volta, é quase que um espelho, uma ação e reação. É muito sensível isso, não precisa ser mestre e doutor. Pessoas não estudadas que têm essa sensibilidade compreendem isso. Então, isso não está ligado a ter, isso não está ligado a dinheiro no banco, isso está ligado à percepção de vida, à personalidade, à índole, caráter, temperamento, está ligado à cultura familiar, à educação, né? Por isso que é importante fazer a anamnese, para nós sabermos quem é esse paciente. Eu preciso conhecer quem foi a criança, quem esse indivíduo foi como criança, né? Que valores que ele assimilou, como foi a educação dele, a relação com pais, irmãos, com o meio. Então, assim, meio que fechando esse tema, respondendo, eu diria que felicidade é um conceito amplo e variável, que depende de cada um. Talvez para você seja ler um livro. Eu gosto muito de ensinar, eu gosto de ver meus alunos que me chegam 10, 20 anos depois e falam: como foi bom. Muito obrigado, professor. Isso me deixa tão feliz, porque é uma manifestação espontânea, né, dizendo... Alguns ainda dizem, né, quando eu dava muita aula na graduação, na Faculdade de Medicina, primeiro, segundo ano, o indivíduo não está muito ligado no que é importante, né? Aí passa o tempo, eles dizem, aquilo era o mais importante, eu me dei conta de relação médico-paciente, psicossomático, hoje eu tenho muito claro que é o mais importante. E é mesmo, viu, Guilherme? São o que nós chamamos de soft skills, são habilidades muito delicadas de relacionamento, de inteligência emocional, de inteligência relacional, que fazem com que nós sejamos mais diferentes, porque nós temos um olhar para o outro. E esse olhar para o outro faz bem para o outro e faz bem a nós mesmos. Arthur, como podemos melhorar a nossa qualidade de vida? Bom, eu estou tomando água aqui. Você gosta de água? Será que você toma água na quantidade suficiente? Eu diria que quando você tem sede, teu corpo já não está bom. Então, a tua qualidade de vida não está boa. É concreto. Como melhorar? Primeiro, vamos pensar nas questões biológicas, que são fáceis, objetivas. Tem que haver hidratação. Tem gente que não toma água. Então, é necessário tomar água. Aí, e os outros líquidos? Contam sucos, chás. Eu não tenho quanto. Se fala em 2 litros, 2,5 litros ao longo do dia. Tem gente que precisa um pouco menos, um pouco mais, dependendo da massa corpórea, se o indivíduo é maior ou menor, quantos quilos ele tem, a altura. Então, não é uma pessoa magrinha de 1,58 m, não vai precisar de menos líquido do que um indivíduo de 1,90 m com músculo ou um obeso. Ou dependendo da atividade física que o indivíduo faz. Se trabalha sedentário, se trabalha fechado num escritório, ou se faz trabalho braçal. As condições de temperatura, de umidade do meio onde estão inseridos. Então, o indivíduo não pode ter sede. Como que você sabe se você está hidratado? Você não pode ter sede. Você tem que ofertar mais água, você tem que tomar mais água, se oferecer mais água, para não precisar sentir sede. Quando você sente sede, é porque você já está desidratado. Então, tem que ter essa percepção do corpo. Né? Tem que estar ligado, né? Antenado com o próprio corpo. Segunda questão é a alimentação. A gente vive um momento 2024, né? Estamos aí num século de altíssima sofisticação tecnológica, porém, para comer o alimento, quanto menos processado, quanto mais natural, quanto menos química, melhor. E isso é BBB, é bom, bonito e barato.
É a comida da vovó. E a dieta do brasileiro é ótima. Arroz, feijão, uma proteína. O arroz e feijão é carboidrato, tem fonte de ferro, dá a energia necessária. Uma proteína pode ser carne, peixe, frango ou ovo. Ótimo. Uma salada, uns legumes. É sensacional. Se comer isso todos os dias, né? Quanto mais colorido o prato, né? Tem características de vitaminas diferentes, as cores estão associadas nos alimentos dessa forma. Então, quanto mais colorido, melhor. E tem que ofertar alimentação também antes de ter fome. Geralmente as pessoas comem muito e comem mal. Por quê? Porque alguns passam horas, 5, 6, 8 horas sem comer. Almoça meio-dia e vai jantar às 9 da noite. O indivíduo chega verde de fome. Tem que fazer lanchinhos, né? Cada 2, 3 horas, seja uma fruta, um cereal, um café com leite, alguma bolacha. Estar com fome é porque o organismo já está destratado. Então, a gente tem que ofertar várias vezes por dia, comer menos e várias vezes. Uma questão importante é o sono. Dorme-se pouco, porque a força de trabalho está intimamente relacionada a estar nos lugares. Você fala aí do trabalho remoto. Isso veio a modificar essa história, mas nem todo mundo pode trabalhar remotamente. Então, presencialmente, o indivíduo acorda, se desloca, fica um quanto de tempo, chega em casa, tem as tarefas domésticas e sobra muito pouco tempo para dormir. Quando não, fica no celular, olhando historinha, mensagens, WhatsApp, Facebook, redes sociais, Instagram, TikTok. E você me pergunta, isso é importante? É, mas será que está se dedicando mais tempo? Tá, muito tempo para isso. De uma forma geral, eu diria que muito tempo. O indivíduo fica se estimulando na cama com o celular. Ele está com sono, mas ele posterga, procrastina, enrola para dormir porque está ali. Quando não, dorme babando, olhando o celular, com o celular do lado. Então, precisa ter uma higiene. Eu costumo dizer que a higiene do sono é entrar no quarto. O quarto não deve ter TV, não deve ter celular ligado. Desliga o celular, vai dormir. Quantas horas? 6 horas para alguns, eu acho que é o mínimo. 7 para outros, 8. Cada um tem uma necessidade. O sono emagrece. O sono é bom para a imunidade. O sono adequado, ele funciona para a memória, ele organiza as ideias, é como um armário desarrumado, com muitas gavetas bagunçadas, com roupas para fora. O sono, ele organiza essas gavetas, os assuntos. Então, um indivíduo vai fazer uma prova, um aluno às vezes vai mal, não porque ele não sabe, porque ele dormiu mal. Então, ele não tem o conhecimento disponível, afeta a memória. Então, nós falamos de hidratação, de alimentação, de sono. Relacionamentos são importantes. Aquele ditado, antes só do que mal acompanhado. Se você está mal acompanhado, está ruim, é adoecedor e não traz qualidade no viver. Então tem que rever as relações. Eu acho muito importante as pessoas estarem acompanhadas de pessoas. Não precisam ser relacionamentos estáveis, formais, de gênero, está tudo certo, conquanto o indivíduo seja querido e admirado pelo parceiro, pela parceira, pelas pessoas. Às vezes as famílias são diferentes, pessoas que moram com seus filhos, ou moram com seus pais, com seus primos, ou moram com amigos. O conceito de família ele é amplo, mas o indivíduo ele tem que se sentir acolhido com quem ele está. E se está sozinho, ele tem que ter um vínculo saudável fora de casa. Eu acho muito bacana pessoas aderirem a grupos sociais, ou ONGs ligadas a animais, ligadas a idosos, a crianças, ou a hobbies, associações ligadas ao seu hobby, o sujeito que gosta de surf, o que gosta de futebol, de empinar papagaio, ou de fazer artesanato, cerâmica, ou de jogar vôlei, de skate, não importa. O que é bom para mim pode ser bom para você e pode não ser bom para você. Então, não tem receita de bolo. Você tem que ter vínculos saudáveis. Eu diria que é legal também aqueles que gostam da espiritualidade, de ir no templo. E vai na igreja, vai na missa, vai na sinagoga, vai aonde que for. O indivíduo se sentir parte de um todo e ele dever
dever, naquele momento, se abstrair do concreto e ir para o espiritual, né? Um esvaziar, né? Na oração. Eu acho, para quem gosta, eu enfatizo. Eu nunca sugiro alguém vá fazer isso, vá fazer para a religião. Se o indivíduo tem a religiosidade, se ele tem a cultura, então para ele é bom. Mas sempre pensando em vincular pessoa com pessoa. Esse indivíduo pode morar sozinho, mas ele tem vínculos saudáveis. Ele estar no outro. Porque nós, seres humanos, somos seres gregários. Nós precisamos no outro. Nós precisamos nos congregar e nos agregar. Então, é importantíssimo ter esse tipo de vínculo. Tem gente que faz vínculo na academia. E é ótimo. Então, eu entro na atividade física. É essencial fazer atividade física. O nosso corpo, ele nasceu para se mexer e para se movimentar. Nós temos músculos que consomem a energia nossa, músculos esqueléticos, estriados, que fazem até para a visão. Ela tem músculos no olho que acomodam a nossa visão para a leitura, para enxergar de longe, de perto, para nós falarmos, gesticularmos o que estamos fazendo aqui. Atividade física direcionada, seja numa academia, fazendo musculação, esteira, yoga, alongamento, atividade física no caminhar, no lavar o carro, no arrumar a casa. Então, tem atividades físicas que não trazem prazer. Arrumar a casa, muitas vezes, lavar roupa, lavar louça, pode não ser prazeroso, é interpretado como tarefa. Muitas vezes até como penitência. Porém, é uma atividade física. Consome caloria e emagrece. Agora, você pode fazer atividade física com amigos. Jogando vôlei, jogando basquete, remando, nadando, sendo parte de aproveitar esse esporte, essa atividade física, com essa visão do esporte, porque aí você se congrega. Pode ser na academia, pode ser no parque, mas é importante gastar energia. E, por fim, falar das questões profissionais, que o indivíduo tem que trabalhar aonde ele gosta. Como eu disse no início, não tem trabalho mais nobre do que outro, todos os trabalhos são nobres, o importante é o indivíduo gostar do que faz, se sentir respeitado, né? e ter admiração pelo que faz. Isso é gostar do que faz, isso é muito importante. E vínculos sociais saudáveis, que permeiam tudo isso que eu falei. Nós somos no outro. Então, o outro tem que ter apreço por nós. E se você está num lugar, num meio social, onde não te admiram, não te dão valor, muda. Vai para outro lugar. Porque é essencial que as pessoas gostem de você. Esse que eu acho que é o recado mais importante. Acho muito interessante também falar sobre o curso de formação em psicossomática que a BMP oferece, junto com a Santa Casa, e que é um curso interessante porque, além da parte teórica, também tem a parte prática num ambulatório de psicossomática. Isso é algo muito incrível. Então, para aqueles profissionais de saúde que querem se aprofundar, querem ter uma formação dentro da psicossomática, como que funcionaria o curso? Bom, o curso, como você falou, ele é estruturado pela Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, regional do Estado de São Paulo, e em conjunto com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Seu departamento de saúde mental, um curso de 28 meses, credenciado pelo MEC, e ele é uma pós-graduação lato sensu, que ocorre uma vez por mês, num final de semana. O sábado ele é inteiro de aulas, e o domingo é um ambulatório de psicossomática, onde nós atendemos gratuitamente os pacientes. A eficiência do curso é maravilhosa. Eu diria que é um dos únicos, o único curso do mundo que tem um ambulatório multidisciplinar, é multiprofissional. Ele se destina esse curso a todos os profissionais da área da saúde, médicos, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, assistentes sociais, todos os profissionais que são importantes na área da saúde, que compõem
é um quebra-cabeça do cuidar. E nos 24 meses de aula aos sábados, nós trazemos os melhores profissionais do país que vão compondo esse espectro de conhecimentos necessários para o indivíduo entender a visão biopsicossocial. E aos domingos nós fazemos um ambulatório. Como eu disse, ele é multidisciplinar e multiprofissional. Então o conhecimento transita. Médicos, psicólogos, fisioterapeutas atendem junto o paciente e compreendem melhor. Discutimos cada caso, existe discussão de caso, supervisão de caso. É realmente um aprendizado incrível. E os últimos 4 meses do curso são dedicados a trabalho de conclusão do curso. É bem bacana, é uma oportunidade para as pessoas fazerem, a se aprofundarem nos assuntos que têm mais interesse, e para aqueles que quiserem fazer publicação científica ou apresentação de trabalho em congresso, é um momento ideal. Esse curso existe há muitos anos, ele está agora com inscrições abertas para a turma de 2024, mas a quem não puder cursar em 2024, já entra no site lá da Santa Casa, porque tem todas as informações para os próximos anos, para a próxima turma. É necessário estar formado e ter a inscrição ativa no conselho de classe, seja o CRM, seja o CRP, seja o CREFITO. Isso são os pressupostos necessários para a matrícula. Então é bem bacana e eu diria que muito eficiente, um dos cursos mais elogiados do Brasil. Bom, para quem tiver mais interesse, pode acessar o site que é psicossomática-sp.org.br, lá vai ter as informações do curso. E também tem o Instagram da associação, que é @abmp.sp. E quem tiver mais interesse também no tema sobre qualidade de vida, trago esse livro Estresse e Qualidade de Vida no Trabalho, cujo o Arthur tem uma participação, eu também faço parte de um capítulo. Então, temos temas muito interessantes sobre qualidade de vida, sobre estresse, também é uma referência boa para quem quer aprofundar no assunto. Bom, Arthur, quero agradecer a sua participação, foi ótimo receber você, foram ótimas as suas falas, e a ideia é que a gente vá trazendo outras pessoas, outros nomes dentro da psicossomática, para que a gente divulgue o conhecimento para mais pessoas, que vai chegando justamente para você que nos acompanha, para que você possa também compartilhar com seus colegas, com seus familiares, e assim a gente possa cada vez mais falar de uma psicossomática viva, uma psicossomática científica, mas uma psicossomática do nosso dia a dia. Eu também quero agradecer, foi ótimo, agradecer a você e agradecer a você que nos acompanha e que valoriza e tem interesse em conhecer cada vez mais a psicossomática. Esteja conosco, vai ser um prazer. Então, um grande abraço a todos e até mais.